Olá, meu nome é Kim Min Soo. Sou um funcionário comum que estuda política internacional em Seul. Para ser sincero, até 6 meses atrás, o Brasil não tinha muito significado na minha vida. Pensava que era só o país do futebol e do café gostoso. Mas agora, tudo mudou completamente. Descobri que o que está acontecendo no Brasil pode mudar a vida de todos nós. Vocês sabem como o dólar está forte ultimamente, né? Quando viajamos para o exterior, a gente suspira por causa do câmbio. Os preços dos produtos importados também sobem sem parar. Mas e se fosse possível fazer negócios internacionais de outra forma, sem usar o dólar? Será que isso é possível? Vocês devem estar pensando assim. Eu também pensava. Mas o que vi diretamente no Brasil, onde morei por um mês no final do ano passado, foi realmente surpreendente. Existe um projeto que o presidente Lula, de 81 anos, está desenvolvendo junto com Xi Jinping, da China. Chama-se Projeto Horizonte. Se der certo, pode mudar completamente o cenário da economia mundial que conhecemos. Agora, vou contar a história que vi e ouvi diretamente no Brasil. Pode ser difícil de acreditar, mas são coisas que estão realmente acontecendo. Na verdade, até chegar em Brasília, eu não tinha grandes expectativas sobre este país. Pensava que era só mais um país em desenvolvimento, só que um pouco maior. Mas quando peguei um táxi do aeroporto para o centro, o motorista de repente aumentou o volume do rádio. Ah, o presidente Lula está fazendo um discurso. Vamos escutar. Não entendo muito português, mas usando o app de tradução, vi que era sobre o que aconteceu na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Mas a expressão do motorista não estava normal. Senhor coreano, por acaso ouviu esta notícia? Sobre o tratamento que nosso ministro das Relações Exteriores recebeu em Nova York. Balancei a cabeça sem entender. Quando disse que não sabia do que se tratava, o motorista explicou detalhadamente. O ministro Mauro Vieira foi para Nova York participar da Assembleia Geral da ONU. Mas o visto que os Estados Unidos deram tinha condições estranhas. A condição era não poder sair num raio de 5 quarteirões do hotel e do prédio da ONU. Trataram nosso ministro como se fosse um terrorista. Naquele momento, fiquei meio desconcertado. Pensei que os Estados Unidos podiam mesmo impor essas restrições ao ministro de um país que não é aliado. Mas o que mais me surpreendeu foi a próxima fala do motorista. Mas nosso presidente Lula é diferente. Ele não é do tipo que deixa passar uma coisa dessas. Naquela noite, no hotel, pesquisei um pouco sobre a história contemporânea do Brasil. Foi então que conheci pela primeira vez, de verdade, quem é Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, este presidente de 81 anos, é realmente uma pessoa especial. Viveu a fome na infância. Sofreu um acidente industrial numa fábrica, perdendo um dedo. Passou de líder sindical a presidente. De 2003 a 2010, durante seu primeiro mandato presidencial, transformou completamente o Brasil. O mais impressionante foram os resultados econômicos da época. Durante os 8 anos de governo Lula, o PIB do Brasil quase dobrou. 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. Além disso, ganhou até prêmio da ONU com o programa Bolsa Família, de apoio às famílias pobres. Mas o que mais me impressionou foi a parte diplomática. Lula tentou fazer do Brasil não apenas um país no quintal dos Estados Unidos, queria torná-lo uma potência realmente independente. Também teve papel fundamental na criação dos BRICS. Estabeleceu relações profundas com China, Rússia e Índia. Ah, foi por isso que o motorista falou aquilo. Aí comecei a entender. Para Lula, esse tipo de tratamento dos Estados Unidos não era algo que dava para deixar passar. Especialmente depois de se tornar presidente novamente em 2022, tem mostrado uma postura ainda mais decidida. Na manhã seguinte, por acaso encontrei um coreano no lobby do hotel onde estava hospedado. Era Kim Sang-ho, que vive no Brasil há 25 anos. O que ele disse foi realmente interessante. Ultimamente,
O presidente Lula parece diferente de antes. Tem mais autoconfiança. Não se preocupa com a opinião dos Estados Unidos. Isso fica claro especialmente na relação com a China. Ficou curioso com o que Kim Sang-ho disse, então perguntei mais especificamente. Na verdade, eu ainda pensava no Brasil apenas como um país exportador de recursos. Como mudou a relação com a China? Kim tomou um gole de café e se inclinou para a frente, baixando a voz. Ah, esta é a parte realmente interessante. Por exemplo, quando Xi Jinping veio ao Brasil no ano passado. Não foi uma visita protocolar, discutiram planos de cooperação realmente concretos. Enquanto ouvia o que Kim me contava, inconscientemente continuava girando a caneta. É um hábito que tenho quando fico nervoso. O valor que a China decidiu investir no Brasil ultrapassa 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares? Quão grande é essa quantia? Minha voz ficou baixa. As exportações anuais da Coreia para a China são cerca de 150 bilhões de dólares. Investir 20 bilhões em um só país, o Brasil, era realmente uma escala enorme. Especialmente em portos, ferrovias e infraestrutura digital, vão investir de forma concentrada. Mas o mais importante é outra coisa. Kim parou um pouco e observou minha expressão. Eu estava esperando, prendendo a respiração. Começou a discussão séria sobre fazer o comércio de outras formas, não usando o dólar. Naquele momento, senti meu coração despencar. A caneta escorregou da minha mão e caiu no chão, mas não consegui pegá-la. As premissas básicas do sistema financeiro internacional que eu conhecia estavam sendo abaladas. Brasil e China estavam criando um sistema de transações que contorna o dólar. Isso desafiava frontalmente todas as teorias que estudei por 12 anos. Especificamente de que forma? Senti minha própria voz tremendo. Meus lábios estavam ressecados. Primeiro criaram um sistema onde fazem pagamentos diretos com suas próprias moedas no comércio bilateral. É um sistema onde o Banco Popular da China e o Banco Central do Brasil se conectam diretamente. Depois, também está em discussão criar uma moeda digital comum dos BRICS. Até então pensava que isso era apenas um experimento simples. Acreditava que o sistema do dólar era forte demais, que alternativas eram impossíveis. Mas quando ouvi a próxima fala de Kim, minha mente ficou completamente em branco. O presidente Lula está pessoalmente propondo a países como Arábia Saudita, Irã e Argentina para fazer comércio de petróleo e grãos de forma nova, em vez de usar o dólar. Naquele momento, inconscientemente, coloquei as duas mãos na cabeça. Senti que todos os papers que escrevi, todas as pesquisas que apresentei, desmoronaram num instante. A hegemonia do dólar é um território intocável. Alternativas são praticamente impossíveis. Essas convicções que construí ao longo da vida se despedaçaram com algumas palavras de Kim. Senti as pontas dos dedos gelarem e suor frio escorrer pelas costas. Naquela tarde, tinha uma reunião com um professor de economia da Universidade de São Paulo. Minha mente ainda estava confusa por causa do que ouvi de manhã. Era o professor Carlos Medina. Assim que entrei na sala dele, senti uma atmosfera meio estranha. Na parede havia um mapa-mundi com vários países marcados por cores: vermelho, azul, amarelo. Parecia uma sala de operações analisando situação de guerra. Pesquisador Kim, por acaso já ouviu falar do Projeto Horizonte? A pergunta súbita do professor me deixou com a garganta engasgada. Tentei beber um gole d'água, mas minha mão tremia tanto que não conseguia segurar o copo direito. É a primeira vez que ouço falar. Minha voz saiu rachada. Senti uma ansiedade de que estava perdendo algo importante. Então vou explicar. Na verdade, é um conteúdo que ainda não foi anunciado oficialmente, então é meio delicado. Vendo o professor Medina tirar um arquivo grosso da gaveta, inconscientemente respirei fundo.
Tive um pressentimento de que ia ouvir algo que mudaria minha vida. O Projeto Horizonte é um plano gigantesco que o presidente Lula e Xi Jinping estão desenvolvendo secretamente. O objetivo é simples: criar uma alternativa ao sistema econômico mundial centrado no dólar. Naquele momento, todos os pensamentos pararam na minha cabeça. Foi como se o tempo tivesse parado. Uma alternativa ao sistema do dólar. Isso é possível? Tudo o que estudei por 12 anos começou a ficar duvidoso num instante. Meu peito ficou apertado e desabotoei o botão de cima da camisa. Especificamente, está sendo realizado em 3 etapas. O professor começou a explicar apontando para o mapa mundi na parede. Etapa 1 é construir um sistema de câmbio direto entre países BRICS. Etapa 2 é induzir participação dos principais países exportadores de recursos. Etapa 3 é lançar uma nova moeda de reserva internacional. Senti que estava ficando cada vez mais sem fôlego. Não conseguia julgar se isso era realmente possível ou apenas um sonho fantasioso. Professor, mas isso pode realmente funcionar na prática? Minha voz estava tremendo. O sistema do dólar é tão sólido. É um sistema que dura há mais de 70 anos. Essa é exatamente a questão, pesquisador Kim. O professor me olhou diretamente nos olhos e disse: tecnicamente, é perfeitamente possível, especialmente com o desenvolvimento da tecnologia blockchain e da moeda digital de bancos centrais, tornou-se mais realista. O problema era a vontade política, mas parece que agora isso também está resolvido. No momento em que o professor abriu o laptop e me mostrou os dados, senti meu corpo se inclinar para trás na cadeira. Era um gráfico mostrando que o uso do dólar no comércio entre Brasil e China caiu de 95% em 2019 para 65% em 2024. Os números pareciam dançar diante dos meus olhos. Isso é realmente verdade? Murmurei inconscientemente. E quando vi os próximos dados mostrando que nos BRICS, 4 países incluindo Índia e Rússia, a proporção do dólar caiu abaixo de 50%, fiquei completamente atordoado. O mais importante é o movimento da Arábia Saudita. A voz do professor parecia vir de longe. A Arábia Saudita começou a receber yuan chinês em vez de dólares ao vender petróleo para a China. Esta é uma mudança realmente histórica. Naquele momento, ouvi algo desmoronar no fundo do meu peito. Significava que as fissuras no sistema petrodólar, que durou 50 anos, já tinham começado. Inconscientemente, comecei a desenhar linhas sem sentido no papel com a caneta. Era um hábito que aparecia quando eu estava extremamente confuso. Naquela noite, tive a sorte de conhecer Fernando Santos, que trabalha no Banco Central do Brasil. Era uma pessoa que o professor Medina me apresentou. Quando nos encontramos no café, a primeira impressão dele foi marcante. Alto e magro, com óculos grossos, parecia um desenvolvedor genial do Vale do Silício. Mas a história que ele contou foi muito mais chocante do que imaginei. Pesquisador Kim, o que vou lhe contar ainda é ultra secreto. Santos olhou ao redor e baixou a voz. Inconscientemente, me inclinei para a frente. Mas, como é para fins acadêmicos, vou contar um pouco. Mas, por favor, não grave nem anote nada. Coloquei a caneta que estava segurando sobre a mesa. Senti suor na palma da mão. Santos abriu cuidadosamente o laptop e me mostrou um sistema realmente impressionante. Na tela apareceu o logo BRICS Unit BU. E naquele momento, meu coração começou a bater mais rápido. O núcleo deste sistema é estar conectado a ativos reais, como ouro, petróleo, grãos e terras raras. Enquanto ele explicava apontando para a tela, não consegui fechar a boca. Não depende apenas do crédito de um país específico como o dólar, mas é baseado no valor de recursos que realmente existem. Isso é, um paradigma completamente diferente.
Este pensamento ficou rondando na minha cabeça. Era um momento em que todas as teorias monetárias existentes estavam sendo desafiadas. Tecnicamente, usa blockchain para ser um sistema administrado conjuntamente pelos bancos centrais de cada país. Especialmente, combina a tecnologia do yuan digital chinês com nosso sistema de pagamento Pix brasileiro. Pix? Perguntei meio atordoado. Minha voz soou estranha. Ah, é o sistema de pagamento instantâneo do Brasil. Foi introduzido em 2020. Santos começou a explicar com expressão orgulhosa. Agora, quase todos os brasileiros usam. É possível transferir dinheiro a qualquer hora, 24 horas, em poucos segundos, quase sem taxa também. Até então, pensava no Brasil apenas como um país em desenvolvimento, mas fiquei surpreso ao saber que operava um sistema tão avançado. Inconscientemente, engoli seco. O volume diário de transações ultrapassa 150 milhões. É um dos sistemas de pagamento instantâneo mais eficientes do mundo. Ouvindo os números, me encostei no encosto da cadeira. 150 milhões de transações? A população da Coreia é de 50 milhões, mas no Brasil acontecem 3 vezes mais transações por dia. E se aplicarmos esta tecnologia ao comércio internacional? Os olhos de Santos brilharam enquanto fazia a pergunta. Brasileiros poderiam pagar produtos chineses instantaneamente sem passar pelo dólar, quase sem taxa e minimizando o risco cambial. Naquele momento, foi como se um raio caísse na minha cabeça. Não era apenas uma melhoria técnica, mas regras de jogo completamente novas. Mas o mais interessante são os países participantes. Santos abriu outra tela para me mostrar. Era um mapa mundi com vários países marcados por cores. Os 5 países BRICS são básicos e a Arábia Saudita está considerando participação experimental. A Argentina também está interessada. Naquele momento, senti um friozinho no peito. Até a Turquia e Indonésia manifestaram intenção de participar. Minha mão inconscientemente agarrou forte à mesa. Não conseguia acreditar que isso fosse realmente real. A Turquia é membro da OTAN e a Indonésia é um parceiro importante dos Estados Unidos. O senso comum de política internacional que eu conhecia estava desmoronando um por um. Senti sede, mas não tinha tempo para beber água. Mas o que realmente aconteceu de chocante foi no visto em primeiro dia desde que cheguei ao Brasil. De manhã, no quarto do hotel, estava vendo as notícias quando de repente apareceu um breaking news. Cúpula emergencial dos BRICS em Bruxelas. Inconscientemente, deixei cair o controle remoto. As cúpulas dos BRICS normalmente acontecem na Rússia ou China. Por que de repente em Bruxelas? Meu coração começou a bater rápido. Tive um pressentimento ruim de que algo grande ia acontecer. Enquanto eu rapidamente ligava o laptop para procurar transmissão ao vivo, senti as pontas dos dedos gelarem. Às 10 de Bruxelas, 14 no nosso horário, a reunião começou. O que apareceu na tela foi uma cena que nunca imaginei. A chegada dos carros dos líderes de cada país, na frente do prédio da União Europeia, estava sendo transmitida ao vivo. Quando chegou o carro do presidente Lula, inconscientemente engoli seco. Quando a câmera se moveu para dentro da sala de reuniões, achei que ia parar de respirar. Na tela gigante estava sendo transmitido em tempo real o índice do dólar despencando e o preço internacional do petróleo oscilando. Vendo o presidente Lula subir ao púlpito, senti meu coração bater forte. Sua expressão estava muito mais séria que o normal. Queridos colegas, no momento em que ouvi as primeiras palavras do presidente Lula, me arrepiei completamente. Hoje, abrimos um novo horizonte. Iniciamos um sistema financeiro internacional mais justo e estável, que não depende mais apenas da moeda de um país. Naquele momento, minha mente ficou completamente em branco. Levei alguns segundos para entender o que iniciamos
significava. A tela mudou e apareceu exatamente aquele sistema BU, exatamente aquele sistema que ouvi dos Santos. Mas agora não era mais um plano, era um sistema realmente funcionando. Minha mão, inconscientemente, tampou a boca. Não conseguia acreditar que isso fosse realmente real. A partir deste momento, os 5 países BRICS iniciam pagamentos comerciais através do BU. No momento em que a voz do presidente Lula foi transmitida para o mundo inteiro, através da tela, ouvi algo desmoronar no fundo do meu peito. E mantemos as portas abertas para todos os países que quiserem se juntar a nós. A tela mudou e Xi Jinping apareceu por videoconferência. Sua voz calma, mas cheia de convicção, encheu a sala de reuniões. A China dá as boas-vindas à era do novo multilateralismo. Não excluímos nenhum país e não forçamos nenhum país. Mas o que foi realmente chocante foi o que veio depois. Quando o príncipe herdeiro da Arábia Saudita apareceu na tela, eu me levantei da cadeira. A Arábia Saudita decidiu participar experimentalmente do sistema BU. Minhas pernas ficaram fracas e sentei de volta na cadeira. É uma escolha para segurança energética e diversificação econômica. O fato da Arábia Saudita, que foi o núcleo do sistema petrodólar por 50 anos, tomar essa decisão foi realmente um momento histórico. Naquele momento, senti lágrimas subindo nos olhos. Não era alegria nem tristeza, mas uma emoção avassaladora. Tudo o que estudei a vida inteira estava sendo reescrito num instante. Na tela, continuavam sendo anunciados os países participantes um por um. Argentina, Indonésia, Irã. Na minha cabeça, continuava este pensamento. Isso está realmente acontecendo? Não é um sonho. Mas a reação do mercado em tempo real, mostrada na parte inferior da tela, provava que tudo isso era realidade. O índice do dólar continuava caindo e o preço do ouro estava subindo rapidamente. Inconscientemente, passei a mão no peito. Estava ficando sem fôlego. Não era apenas uma notícia, estava presenciando o momento em que a história mundial mudava. Mas o que foi realmente dramático foi o que aconteceu ao mesmo tempo. No mesmo horário, estava acontecendo a cúpula da APEC em Seul, onde o presidente Donald Trump e Xi Jinping se encontraram. Estava assistindo as duas telas ao vivo, simultaneamente, e foi realmente contrastante. Em Bruxelas, era uma atmosfera de celebração do lançamento de um novo sistema, e em Seul, a tensão estava pesada. Trump estava falando algo forte para Xi Jinping. Como o microfone estava desligado, não dava para ouvir a conversa exata, mas só pela expressão dava para ver que estava bem agitado. Mas a reação de Xi Jinping foi realmente impressionante. Com uma expressão completamente imperturbável, respondeu calmamente. E, de repente, se levantou da cadeira e saiu da sala de reuniões. Depois soube que Xi Jinping recusou a reunião bilateral oficial com o presidente Trump e disse na coletiva de imprensa: "A visita aos Estados Unidos será considerada no momento apropriado." Diplomaticamente, foi uma mensagem muito forte. Praticamente significava ignorar os Estados Unidos. Naquele momento, foi capturado na câmera um assessor de Trump, correndo desesperadamente para mostrar um smartphone. Provavelmente, estava passando a notícia da reunião dos BRICS em Bruxelas. Trump saiu da sala de reuniões com cara fechada, deixando apenas um palco vazio. Aquela cena foi realmente simbólica. Parecia que estava vendo o fim de uma era e o início de uma nova. Naquela noite, não consegui dormir. Parecia que tinha presenciado um momento realmente histórico. Liguei para Kim Sang-ho no Brasil e perguntei sobre a situação. Kim, o mundo está realmente mudando? Bem, mais do que mudar, parece que está indo mais rápido na direção que já estava indo. Foi possível, graças a pessoas como o presidente Lula. Já se passaram 6 meses desde que voltei do Brasil para a Coreia. O mundo mudou muito durante esse tempo.
Com o sistema BU funcionando plenamente, aumentou visivelmente o comércio internacional, usando meios de pagamento diferentes do dólar. Especialmente impressionante é a Arábia Saudita. Agora, quando você vai a um posto de gasolina em Riad, vê preços em dólar e BU exibidos juntos. Rachaduras começaram a aparecer no sistema petrodólar, que durou 50 anos. A China também está mudando. O dinamismo dos mercados financeiros de Xangai e Hong Kong é diferente de antes. Os países asiáticos estão usando mais estas cidades para pagamentos comerciais. Mas a mudança mais surpreendente está acontecendo na Europa. Alemanha e França anunciaram que vão criar um sistema de pagamentos independente europeu. Significa que não vão mais depender apenas de um país, os Estados Unidos. Observando essas mudanças, comecei a pensar muito se são mudanças boas ou perigosas. Para ser sincero, ainda não tenho certeza. O novo sistema pode ser mais justo e estável, mas por outro lado pode ser mais confuso e instável. Mas uma coisa é certa: essas mudanças eram inevitáveis. A participação dos Estados Unidos na economia mundial continua diminuindo, mas manter o domínio do dólar era contraditório. Recentemente tive uma videochamada com o professor Medina e ele disse algo interessante. Pesquisador Kim, o que o presidente Lula promoveu não foi revolução, mas evolução. É que as instituições também devem mudar junto com a velocidade que o mundo muda. Realmente parece ser assim. O que o presidente Lula e Xi Jinping fizeram não foi destruir a ordem existente. Foi criar novas regras onde mais países podem participar de forma igualitária. Claro que ainda há muito caminho pela frente. O sistema BU ainda está em fase inicial, então vários problemas estão surgindo. Como os interesses dos países participantes são diferentes, conflitos também aparecem. Mas acho que o importante é a direção. Estamos indo de uma era onde um país decide tudo para uma era onde vários países decidem juntos. Eu também, como pesquisador, estou me esforçando para ver essas mudanças com uma perspectiva mais objetiva e equilibrada. No Brasil, percebi como minha visão era enviesada, centrada apenas nos Estados Unidos. Vou continuar estudando e aprendendo para entender melhor o mundo em mudança. Não da perspectiva de um país específico, mas de uma perspectiva realmente global. A frase que o presidente Lula disse no final continua vindo à mente. Derrubar o mundo é mais fácil do que construir um novo. Realmente parece verdade. Criar um mundo novo não é fácil, mas para um mundo mais justo e pacífico, alguém tem que fazer esse trabalho. Eu também vou me esforçar para contribuir um pouco para essa mudança na minha posição. Obrigada!